vamos estudar o penúltimo nome de Deus. O penúltimo nome aí da nossa série. Tem 14 nomes, esse aqui é o 13º. Então, muitos nomes, né? Então, Jeremias 23, versículo 5 e versículo 6. Diz assim então a palavra do Senhor: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, e reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, mais uma vez, por estudar mais um nome que o Senhor nos revela em Tua Escritura, para o nosso benefício, para o nosso aprendizado, que possamos, Deus, meditar sobre esse nome hoje, que o Senhor abra nossos corações para entender, Deus, quem é o Senhor, nossa justiça. No nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Senhor, nossa justiça, Jeová Tsidkenu. Tsidkenu é um nome bem diferente, né, do que nós temos visto, mas ele é escrito T-S-I-D-K-E-N-U. T-S-I-D-K-E-N-U, que a gente pronuncia Tsidkenu. Este é o nome do nosso Deus. Este nome só aparece duas vezes em toda a Bíblia, né? E as duas vezes são no Antigo Testamento. E é uma junção de duas palavras que nós já conhecemos. Jeová, que é muito clara, nós já sabemos o que é. Fala sobre a autoexistência de Deus, aquele que é, Yah. E Tsidkenu, que é um verbo que aparece cerca de... É um substantivo, mas que deriva de um verbo ali, que aparece 119 vezes no Antigo Testamento. E o significado desse verbo é justiça, retidão, direito, ou aquilo que é normal, ou aquilo que é certo. Esses são os significados, mas o significado que a gente mais considera é o de justiça, que é a mesma coisa que retidão, ou a mesma coisa de direito, algo que é correto. E é a raiz de uma palavra, de um verbo, que é chamado Tsidek. Tsidek. T-S-I-D-E-K. Tsidek. Que por isso vem Tsidkenu. É a expressão. Não sou hebraico, mas esse é o nome. Que significa algo firme, reto e que não varia. Algo firme e reto e que não varia. É isso que significa Tsidek. Assim compreendemos que o significado de Jeová Tsidkenu significa, né, literalmente, em termos literais, aquele que é, há de ser a nossa justiça. Aquele que é, há de ser a nossa justiça. Ou a gente pode dizer que executará a justiça por nós, ou para nós. Diferentemente dos nomes anteriores, que geralmente a gente estava olhando mais ali em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, né, mais no Pentateuco, esse nome, Jeová Tsidkenu, a semelhança de Jeová Shammah, são os únicos dois nomes que vão aparecer nos livros proféticos. Né? Ali a gente viu Jeová Shammah no livro de Ezequiel e Jeová Tsidkenu agora no livro de Jeremias. O interessante é que esses nomes também foram dados no tempo do povo de Israel, para o povo de Israel, que era bem propício. O primeiro, né, Jeová Shammah, aparece nesse contexto em que o povo tinha deixado a Deus, em que tinha rejeitado a Deus. E Jeová Shammah, como nós já estudamos, é o quê? É o Deus que está presente. Então eles tinham esquecido da presença de Deus. Eles tinham esquecido que Deus estava no meio deles, agindo no meio deles. Começaram a fazer coisas totalmente contrárias.
A mesma coisa, Jeová Tsidkenu, por eles rejeitarem e consequentemente, rejeitarem a Deus e consequentemente rejeitarem a vontade, as promessas de Deus, os princípios e as ordens da lei de Deus e seguirem os seus gostos e as suas vontades, eles estavam não andando em justiça, né? Eles estavam andando em injustiça. E Deus vai relembrar para eles que, olha, eu sou o Deus de justiça, né? E eu sou o Deus que faço justiça. E de certa maneira, nós sabemos que Deus executou a justiça dele para este povo que andava rebelde. Nós sabemos que esse povo todo, né, inteiro foi, ou quase todo, que muitos morreram nas batalhas, foram para a Babilônia. Foram levados para a disciplina de Deus, né? E nós vamos ver logo mais em que Deus carrega esse povo para lá por conta, né, desses pecados que eles estavam vivendo, de uma vida de pecado em que não considerava a vontade, o propósito e a lei de Deus. E Jeová Tsidkenu nos revela esta situação terrível vivida pelo povo, né, em que as próprias lideranças do povo estavam corrompidas, quanto mais o povo. E ali a gente começa a ver um pouquinho antes da gente entrar profundamente nesse nome, ou tentando entrar profundamente nesse nome, porque é bem amplo, é muita coisa que a gente poderia estudar aqui, mas lá no versículo 1, veja como é que começa o capítulo 23. Começa falando assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E versículo 2: portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Claro, todo mundo é responsável pelo seu pecado, pelo seu próprio pecado. Mas a questão aqui é que até mesmo as lideranças que deveriam falar, chamar a atenção, trazer o povo do errado para o certo, né, daquilo que era injusto para a justiça, eles não estavam fazendo isso. De certa forma, Deus iria tratar com eles também, né? Como assim tratou com todo o povo, né? E esse quadro, irmãos, dos pastores é bem nítido lá em Jeremias capítulo 2. Abre lá agora. Em Jeremias capítulo 2, o início do livro de Jeremias é exatamente Deus apontando para eles os pecados que eles tinham cometido. E a gente vai perceber isso, né? Quando fala de pastores aqui, está falando sobre as lideranças também. Os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que tinham cargos, que ministravam, né, diante de Deus ali para o povo. Então em Jeremias 2, a partir do versículo 5, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, que injustiça acham vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Aí você percebe porque o Senhor revela o nome Jeová Tsidkenu. Porque logo no início de Jeremias ele está falando da injustiça. O povo estava agindo injustamente contra o próprio Deus, ao ponto de afastarem-se dele, indo após os ídolos. Ele chama de a nulidade dos ídolos, e tornando nulos a eles mesmos. E o versículo 6: e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir do Egito? Ou seja, eles estavam esquecendo disso. Quem nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, do deserto, né, e sombras de morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comessem o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Note que ele está falando com os sacerdotes, né? E os que tratavam da lei, né, não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram após coisas de nenhum proveito. Então note que desde lá do início de Jeremias, desde lá do início, o Senhor está apontando o pecado do povo,
mas também está colocando os sacerdotes aqui, né, junto nessa conta do que eles estavam passando, por conta que não guiaram o povo. Sacerdotes, profetas e pastores, lideranças por inteiro, estavam contra Deus. Que dirá o povo? Né? E ali em Jeremias 11 e 13, ainda no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Então, essa é a conclusão, esse era o nível do pecado daquele povo naquela época. Irmãos, Deus tinha motivo de sobra para que Ele pudesse julgar esse povo, trazer juízo, uma vez que nós já sabemos que Ele é o juiz, Ele é o Jeová Tsidkenu, ou Jeová Tsidkenu, né? Ele é o juiz, o julgador, aquele que faz aquilo que é correto e que julga o direito. Mas a questão, irmãos, é que o interessante é que em Jeremias 23, a questão é contrária, né? O Senhor ele vai dizer o seguinte: eis que vem dias, no versículo 5, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, e reinará e agirá sabiamente e executará juízo e justiça na terra. E aí ele vai olhar agora para o povo dele e vai falar: e nos dias de Judá serão salvos, e habitará seguro, e este será o seu nome. Israel será salvo, né? E Judá habitará seguro. Senhor, nossa justiça. Ou seja, apesar daquele povo trair a Deus, apesar daquele povo andar injustamente contra Deus, Deus as trata como pessoas, né, que são dele, que ele vai fazer justiça por elas. Se você notar até mesmo o versículo 3 de Jeremias 23, ele vai falar: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras para onde as tiverem afugentado, e as farei voltar para os seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e eles jamais temerão, nem se espantarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, mesmo que o povo estava em pecado, o Senhor não termina a história levando Israel para o cativeiro e deixando eles morrerem lá. Mas ele dá uma promessa e ele fala: vocês ainda vão voltar para mim, eu vou resgatar vocês e eu vou fazer justiça por vocês. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Por 3 vezes no versículo 5 ele vai falar sobre justiça, né? O renovo justo, que nós sabemos que é Cristo, que vai executar o juízo e a justiça na terra por aqueles que são as suas ovelhas, né? Os seus. E aqui, irmãos, a justiça, né, ela está associada com outra coisa também, né? Com o reinado de Cristo, né? Com o reinado dele. Ele vai executar o juízo e a justiça por conta que ele é rei. E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo. Então, uma das funções do reinado de Cristo é a execução do juízo de Deus sobre toda a terra. Então, a função de Cristo como rei não é somente um rei bom do ponto de vista dos olhos humanos, né? Esse rei é bom, eu faço tudo aqui, ele me dá tudo. Não é isso. Mas é o ponto de que ele é um rei que julga, e julga retamente, e julga corretamente, né? Então, esse é o cenário. Então, irmãos, só que aqui a gente tem que entender um aspecto, né? Isso já aconteceu, porque essa profecia de Jeová Tsidkenu, ela está ligada diretamente à profecia dos últimos tempos. A gente olha para isso claramente, porque no versículo 6 vai falar: Judá será salvo. E a pergunta é: Judá, hoje, né, Israel, é salvo? Eles rejeitam o Messias. E Jerusalém habitará seguro. Jerusalém está habitando seguramente? Não, ainda não. Mas nos dias daquele rei, ela habitará seguramente.
mas agora não. Então isso aqui aponta para o futuro, aponta para um momento no futuro em que isso vai acontecer, né? Em que isso vai acontecer. E nós sabemos que esse momento é a segunda vinda de Cristo, quando Cristo vem e ali instaura o seu reino, e ali nós temos Jerusalém salvo, né? E habitando em segurança, Jeová de Siquenu. Essa mesma promessa é vista lá em Jeremias 33, versículo 15 e 16, que é a mesma, é o outro texto que fala sobre Jeová de Siquenu. Somente aqui em Jeremias é que a profecia de Jeová de Siquenu, quer dizer, o nome Jeová de Siquenu vai aparecer no capítulo 23 e no capítulo 33. Jeremias 33, versículo 15, ele vai reforçar isso. Então note que se Deus falou duas vezes, né, mais que uma vez, é porque é algo certo. E ele vai falar no versículo 15: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor Nossa Justiça. É o nome da cidade, Senhor Nossa Justiça. Então nós notamos isso. E se você continuar o versículo 17, olha o que ele vai dizer: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, ele vai confirmar a promessa agora aqui, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes e levitas faltará homem diante de mim, que ofereça holocaustos, queime ofertas e manjares, e faça sacrifícios todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas sacerdotes, meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Ou seja, nesses versos, o Senhor está falando: olha, eu vou cumprir com isso. Eu vou fazer Judá salvo. E eu vou trazer Jerusalém em segurança. Porque eu prometi que haveria um rei na casa de Davi, e que ele reinaria, e que haveria sacrifícios, e que haveria levitas, e que haveria tudo que eu prometi que iria haver em Israel, ou para Israel. Então nós notamos exatamente que o Senhor vai cumprir isso, né? Que o Senhor é a nossa justiça. Irmãos, mesmo que o povo de Israel estava contra Deus na época, Deus não esqueceria da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, né? É isso que ele vai falar no versículo 26 de Jeremias 33. Também rejeitarei a descendência de Jacó, de Jacó e Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte deles e deles me apiedarei. Então, de certo modo, Deus haveria de poder sustentar aquela descendência daquele povo. Mas e aí? E para nós hoje? Jeová de Siquenu, embora aqui está falando de uma profecia para o futuro, mas tem muito a ver com a nossa vida hoje, né? Porque, de certo modo, por mais que ela aponte aqui para a segunda vinda de Cristo, mas Jeová de Siquenu, o Deus da nossa justiça, também atuou justiça para nós na primeira vinda dele, né? Jeová de Siquenu, esse nome, ele trabalha um atributo de Deus chamado justiça, como está claro aí. Ou seja, que Deus é o único justo e juiz e justificador. Assim como ele vai fazer no futuro, quando ele vier, ele vai julgar o mundo, né? Julgar as nações, e vai fazer justiça ao seu povo, assim também ele fez justiça em nós, né? Quando nós cremos em Jesus Cristo como Salvador. E, de certo modo, embora que essas profecias aqui estão apontando para Israel, como nós cremos, mas
isso tudo vai vir para a igreja. Nós que somos eleitos deles, nós desfrutamos dessas promessas, porque nós vamos estar lá quando ele voltar. Nós estaremos lá desfrutando dessa terra também, desfrutando de Israel, de todas as promessas que ele está nos oferecendo. Mas a questão, irmãos, é que tudo isso começa, né, porque nós somos salvos, né? Então, primeiro o Senhor executou uma justiça especial, né? E vamos ver nas Escrituras algumas promessas de Jeová Tsidkenu, o Senhor de nossa justiça, que aponta exatamente para esse Deus que é a nossa justiça, que faz justiça por nós. E a primeira, como eu falei, é que em Jeová Tsidkenu temos o perdão dos nossos pecados. A gente só pode desfrutar dessa promessa de Jeremias 23, porque primeiro ele foi o nosso justificador dos nossos pecados, né? Então, Jeová Tsidkenu, nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Diversos versículos das Escrituras apontam para a bendita justiça do nosso Senhor, dada aos homens, do qual não merecíamos. O que merecíamos era, como Israel, o castigo, né, pelos seus pecados. Mas ele deu para nós o contrário. Deveríamos merecer a justiça para a condenação, mas, pelo contrário, ele nos dá uma justiça para a libertação. E isso nós vemos claramente em Isaías 53. Abre lá. Vamos ver o que diz lá Isaías 53, que é a promessa da primeira vinda, né, do servo sofredor. Isaías, versículo 53. Na primeira vinda, Cristo ele veio para fazer uma justiça por nós, né? A justiça do perdão dos nossos pecados. Ele foi a nossa justiça. Mas ele veio não como rei, ele veio como servo, embora que ele é rei. Mas naquele momento ele estava vindo como um servo sofredor, como alguém que iria padecer. E em Isaías 53 nós notamos isso a partir do versículo 2. E note que olha como é que começa essa profecia de Isaías 53. Porque foi subindo um renovo, como um renovo. É semelhante a Jeremias 23, né? Foi subindo como um renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e dele não fazíamos caso. Certamente, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e em nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí note, versículo 8, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido. Designaram-lhe uma sepultura, como os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Olha a descrição da primeira vinda de Cristo. Ele não veio para fazer justiça, mas ele veio para ser a justiça por nós, né? E aí note o que vai ser dito nos versos finais 10 e 11. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. E olha como ele é descrito: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse é quem? Cristo, nosso Jeová Tsidkenu. Ou seja, a promessa lá em Jeremias 23 está apontando para o futuro.
Mas para que a gente viver aquela promessa, ele precisava ser a justiça por nós em primeiro lugar, né? Então aqui nós vemos o servo, o justo, aquele que justificará a muitos. Em Jesus temos a justiça de Deus, pois somos perdoados e recebemos o perdão intermédio do seu sangue. 2 Coríntios 5, 21, nós já decoramos, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, a fim de que fôssemos feitos justiça de Deus. E Romanos 5, 2 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 9 vai dizer o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Ele é a nossa justiça para bem. É Jeová Tsidkenu, que nos salva da ira, da justiça vindoura, né? Então, primeiro ele precisava ser a nossa justiça, para depois ele julgar o mundo como ele vai fazer e executar a justiça lá também para nós. Mas ele precisava ser a nossa justiça para os nossos pecados. A segunda promessa que temos dele é que não está no passado só. Ele não é só o nosso, ele não só executou a nossa justiça lá atrás, quando nos salvou, mas também ele executa a sua justiça hoje. Em Jeová Tsidkenu temos justiça ao clamarmos. E eu convido a você a abrir Lucas 18. Lucas 18 vai nos mostrar isso. Jeová Tsidkenu nos lembra que Deus é a nossa justiça presente. Ele está observando quando de alguma maneira somos injustiçados e atua a favor da causa e dos sofrimentos dos seus neste tempo. Lucas 18, irmãos, vai falar sobre a parábola do juiz injusto. Acho que você já ouviu essa parábola, né? Mas Cristo vai contar essa parábola exatamente para ensinar algo que a gente precisa fazer mais, né? Que é orar. Então, o Senhor estava falando sobre a persistência de orar, de interceder. Note que em Lucas capítulo 18, versículo 1, vai dizer: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Olha, o dever de orar sempre. Então era um dever, né? E nunca esmorecer. Que em resumo é orar com perseverança, né? E aí ele vai contar essa parábola, versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. E aí, a conclusão, o Senhor vai dizer: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. E aí no versículo 7 ele vai dizer: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Né? E ele termina falando: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque exatamente a oração ela está ligada à fé, né? A oração é fé. Se você ora não crendo, não vai acontecer, né? Ou Deus não vai atender aquela oração. Você tem que orar crendo que Deus pode fazer. Segundo a sua vontade, Ele não pode fazer. E é esse ensinamento que o Senhor quer nos dar aqui. Ele falou: olha, se um juiz ímpio, alguém que nem teme a Deus, ele só pelo fato de não ver aquela pessoa mais na frente dele, pedindo a ele algo, ele vai e julga. E olha, eu vou fazer isso que você quer, tá bom, e ponto final. Quanto mais a Deus, que te escolheu, que te chamou, que deu a Jesus Cristo como seu justificador, que pagou o preço dos seus pecados. Ele não vai defender a causa dos seus, embora pareça demorado. Porque é uma diferença entre o parecer para nós e o parecer para Deus, né?
Às vezes a gente, está demorando muito, mas para Deus, olha, é o tempo necessário para que algo na sua vida possa ser trabalhado, né? Então, parece demorado, só que a promessa é que Deus vai fazer justiça àqueles que clamam de dia e de noite. Que Deus vai responder às nossas orações, quer aquilo que você espera ou quer aquilo que você não espera, mas Ele vai responder, ou sim ou não, né? MacArthur vai dizer que a questão central dessa parábola é que Deus sempre faz o que é certo e está cheio de compaixão pelos crentes que sofrem, e certamente responderá aos seus amados que clamam por sua ajuda. O que diz Mateus 5,6? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós temos essa promessa. O Senhor vai fazer justiça por nós. Se estamos clamando a Ele, né? Se como crentes estamos em comunhão com Ele, perto dEle, servindo a Ele, algo vai acontecer. A justiça dEle será executada. Por isso Ele é a nossa justiça presente hoje também. Não ficou lá atrás, não vai ser só no futuro quando Cristo voltar na sua segunda vinda. Mas Ele é a nossa justiça hoje, nesse tempo em que nós estamos vivendo. E essa última promessa que nós podemos ver hoje, a terceira promessa e última que a gente pode ver hoje, é que em Jeová Tsidkenu temos um reino de paz para desfrutarmos. Falamos que Ele nos salvou, Ele é a nossa justiça quando nos salvou lá atrás, Ele é a nossa justiça agora, nesse momento, mas voltando para Jeremias 23, né? Ele será a nossa justiça no futuro, porque Ele nos prometeu um reino. Jeová Tsidkenu nos lembra que Deus julgará a causa final do seu povo, punindo os ímpios e dando o seu reino de justiça para sempre. É o que fala Apocalipse 19, 11 a 21. Abre lá, Apocalipse 19, 11 a 21. Esse é o cenário da nossa espera agora, né? Vi o céu aberto, versículo 11, e eis um cavalo branco. Olha como é chamado o nome do cavaleiro, né? O que o cavaleiro faz, né? O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Isso não é aspecto de justiça? Para ser justiça não tem que ser fiel, algo fiel, e para ser justiça não tem que ser algo verdadeiro. Se existe mentira, há algo que não é verdade e algo que não é justo, né? E infidelidade não é justiça. E aí note, o seu nome é fiel e verdadeiro, e julga e peleja. Não é o que Jeremias 23 está falando lá? Com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, né, que são representações de poder. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Note que o cenário aqui é um cenário de julgamento, juízo, de um reinado com justiça, né? Ele vem para isso. E no versículo 16 tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, clamando em grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu: vinde, reunimos para a grande ceia de Deus. Olha só, Deus chamando as aves: olha, vai haver uma matança aqui, eu vou trazer juízo, e as aves do céu venham todas para este local, para que vocês comam dos corpos. Parece aterrorizador, né? Aí você fala, mas esse é o mesmo Cristo que veio como servo humilhado, sofredor? É, esse é o mesmo Cristo, mas é o Cristo vindo na versão de Tsidkenu, executando a justiça, o juízo de Deus. E aí, versículo 18,
para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E aí a descrição ali vai falando, né, sobre a besta e o falso profeta, vindo com seus exércitos contra Cristo, e Cristo as derrota. E após derrotar, o versículo 4 de Apocalipse 20 vai dizer: vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Leia de novo esse versículo. Vi também tronos, e também se assentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Não era Cristo aqui somente, mas Cristo deu a alguém, deu a algumas pessoas a autoridade para julgar. Quem são essas pessoas? Quem você acha que são essas pessoas? Somos nós, os servos de Deus, que vão vir com Ele para julgar. Nós também vamos ao lado dele fazer justiça, né? Na base da justiça dele. E ele vai falar: vi ainda a alma dos decapitados por causa do seu testemunho de Jesus, seria um dos mártires, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a sua marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a promessa aqui é que vamos reinar com Cristo. Reinar com. Ele é o rei, mas estaremos reinando com Ele também. E vamos estar julgando, como diz o versículo 4. São muitas coisas que a gente poderia dizer, irmãos, mas quando Cristo vier, o resumo é: Ele vem trazer justiça. E Ele vai ser justiça por nós. Estaremos com Ele executando justiça também. E eu separei, pelo menos rapidamente, alguns benefícios do reino e vou pedir que vocês possam ler comigo. São alguns versículos, mas vou pedir a sua ajuda para que a gente possa concluir essa mensagem. Neste reino que nos levará ao estado eterno, né? ao fim dos tempos e à glória eterna, esse reino, como nós já vimos, o primeiro benefício dele é que vamos receber a autoridade para julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2 a 3 vai dizer: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Né? E Paulo fazendo uma comparação com a questão da vida lá do povo, né? De Corinto, que estava fazendo coisas ruins diante de Deus. E aí, ele vai dizer: não sabeis ao menos que haveremos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida, né? Haveremos de julgar anjos. Olha só, vai ser aqui nesse momento, quando chegar o reino, que vamos nos assentar. Mas também haverá restauração da natureza. Alguém pode ler Isaías 65, 17 e 18? Haverá restauração na natureza. Isaías 65, 17 e 18. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Então essa é a primeira promessa. Haverá um novo céu, uma nova terra, haverá uma nova estrutura de mundo. Mas também a qualidade de vida. Leia o mesmo capítulo, agora só os versos 19 e 20. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Quem não chegar aos 100 será maldito. Então aqui a descrição do reino milenar, em que alguém chegando a 100 anos é considerado um jovem. Hoje não é assim, mas naquele dia vai ser. A qualidade de vida será diferente. Não haverá choro, nem pranto, né? Não haverá tristeza, que não vai ter violência. Não vai ter um mundo em que as perturbações comuns vão surgir sobre nós, porque tudo será tranquilo. Mas também haverá restauração plena da alegria. E nós já acabamos de ler, né? 65, 17 e 18, que ele vai
trazer regozijo ao povo, né? Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Haverá alegria, não vamos mais ter tristeza, mas alegria. Haverá também bênçãos espirituais. Isaías 33, versículo 6. Alguém pode ler? Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, de sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Então não vamos mais sofrer, né, com problemas de memória, vamos esquecer as coisas, porque vamos ter sabedoria plena. Ele fala de abundância de salvação, de sabedoria e de conhecimento, e de algo que é estável, estabilidade nos seus tempos. E além disso, o temor do Senhor será o nosso tesouro, né? Também haverá restauração da paz mundial. Isaías 54, versículo 13 e 14. Isaías 54, 13 e 14. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Então, note que a paz vai ser estabelecida a um ponto que não vamos ter mais medo, não vamos ter mais temor, porque não vai ter problema, não vai ter nada que possa nos deixar espantados. E o último, que para mim é o que me traz mais emoção, Isaías 66, versículo 18. Nós vamos contemplar do Senhor a sua glória. Nós vamos contemplar a glória do Senhor. Temos essa promessa também maravilhosa. Não sabemos como ela é, no seu sentido pleno em nossos olhos, mas nós vamos ver isso. Isaías 66, versículo 18. Porque conheço as suas obras e seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Que maravilha, irmãos. O Senhor que executou essa justiça, nos deu o perdão dos pecados, Ele está fazendo tudo isso para que um dia possa Ele congregar todos nós para contemplarmos a sua glória. Tudo isso, irmãos, acontecerá porque Jeová de Siquenu é a nossa justiça. Diante de tais promessas, lembremos de uma que resume tudo isso que nós falamos hoje. Romanos 8, versículo 32 e 33. Que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Jeová Siquenu. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça lá na cruz. Quando Cristo, que se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, morreu lá. E o Senhor é a nossa justiça presente hoje. O Senhor não está alheio ao nosso sofrimento, às nossas aflições, às muitas injustiças que nós passamos neste mundo. Mas o Senhor está observando. No tempo certo o Senhor há de fazer justiça. Mas também, Senhor, o Senhor é a justiça que vai ter no futuro. No futuro nós veremos a Tua justiça aplicada nessa terra, nos juízos. E quando o Senhor nos chamar para a Tua glória, nos chamar para o Teu reino, e ali estaremos para sempre contigo, desfrutando de todas essas maravilhas e de muitas mais que poderíamos citar nas profecias. Mas muito obrigado, Senhor, porque tudo isso foi por intermédio de Cristo, que morreu por nós. Que possamos nos apoiar nessa promessa e possamos viver hoje com essa certeza de que um dia tudo isso que nós estamos vendo, todas essas aflições, essas tristezas e angústias que nós vivemos,
elas cessarão. Para todo sempre estaremos contigo. No nome de Cristo Jesus.